a segunda temporada do Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto. E nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre as complexidades da vida humana, os relacionamentos, a família, os filhos. E para isso, vamos continuar a falar de psicologia, literatura, cinema e tudo mais o que vier à nossa cabeça. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Maiara Suguaia. Bem-vindos à segunda temporada do Jungiando. Nós falamos sobre o arquétipo da grande mãe no episódio 51. E hoje nós vamos falar sobre a relação específica entre a mãe e a filha. Existem muitas possibilidades para o relacionamento entre essas duas figuras. Quem é essa mãe? Aquela mãezona que reúne todos em volta da mesa, repleta de comida, que faz questão que todo mundo esteja presente. Ela nutre e cuida muito bem dos seus filhos, nunca deixa faltar nada, cuida de todos os detalhes. Essa mãe estabelece com seus filhos uma relação de cuidado e afeto. Mas nem sempre uma relação positiva com a mãe na infância determina um bom complexo materno na vida adulta. Hoje nós vamos pensar nas possibilidades de desenvolvimento desse complexo. E o que a psicologia tem com isso? Bom, então vamos lá. Podemos considerar que as mulheres com complexo materno, inicialmente positivo, podem desenvolver seu próprio aspecto feminino. Uma das possibilidades é que essa mulher desenvolva um aumento dos seus instintos femininos, principalmente o maternal. É o feminino no seu universo, né? Então, uma boa relação com a mãe estimula a menina a ter uma boa relação com o seu feminino, principalmente com o materno, porque ali teve uma relação de cuidado, né? Aquela mãezona que nutriu, que cuidou, que deixou a menina encontrar nesse universo o feminino dela. Então, tudo flui, né? É o mundo ideal. É o cenário positivo, né? É o cenário positivo. Então, uma relação positiva com a mãe na infância vira uma relação positiva depois com o próprio feminino na vida adulta. Sim. Mas esse tipo de desenvolvimento pode ter um aspecto negativo. Claro que na psicologia sempre tem que ter, né? O porém. Entretanto, todavia, quando acontece uma exacerbação do aspecto materno, ou seja, esse tipo de mulher só tem uma única meta na vida: ter um filho, ser mãe. Quem não conhece alguém que se encaixa aqui? Até o seu marido passa a ser um assunto secundário em sua vida. Ele é instrumento de reprodução e também um objeto de cuidado. Junto com as crianças, parentes pobres, animais, móveis, se torna mais um elemento da casa. Pois é, ela cuida de tudo, né? O filho mais velho da casa. Não parece cena de desenho animado, né? Aquela mãe que sai limpando, levanta o marido, limpa ele, levanta o móvel, cuida do cachorro. É a mãe mesmo. Que só cuida. Aí o homem vai ser o filho mais velho, né? Tipo, o homem também vai ser um filho que ela tem que cuidar. Pra ela, até a sua personalidade é um assunto secundário. E às vezes até a mãe que larga emprego vai cuidar dos filhos, né? Deixa tudo. O que você gosta, nada, né? Tudo hobbies. Por vocês. Ela vive a vida dos outros e através dos outros. Seus filhos estão em primeiro lugar e são sua razão de ser. E é engraçado porque num primeiro momento a gente olha e fala, mãe ideal, maravilha, mãezona. Né? Mãezona. Mãe de tudo e de todos, né? A mãe dos filhos, a mãe da comunidade, muitas vezes, né? Ela é da associação de bairro, ela é não sei o que lá da igreja, ela cuida de todo mundo, né? A gente olha e fala, olha, que mãezona, né? E aí é que mora o perigo, né? Porque pode se caracterizar para o filho como uma mãe perfeita que gera uma pressão, uma tensão de eu também preciso dar conta de ser perfeito como ela é, né? É um peso que se carrega aí. Sim. Bom, e aí os relacionamentos, ou seja, eros para essas mulheres, é desenvolvido como um relacionamento materno-pessoal, mas inconsciente. E um eros inconsciente se expressa como poder. Onde não há amor, se desenvolve poder. Aquela frase clássica, né, do Jung, que o amor é o oposto do poder. Então, como a Paty falou, né, se essa relação dessa mulher, né, vai passar tanto pela coisa do poder que ela tem como mãe, né, o poder que ela tem em relação à vida dos filhos e tal,
pode ser que esteja faltando aí, né? O amor no sentido genuíno, né? É aquele amor que aprisiona até, né? É que o amor não aprisiona, né? Uhum, O é o amor contrário. permite que você seja você mesmo, que você cresça, que você se desenvolva. É. O poder não. O poder quer que você faça o que eu tô pedindo, que você coma o que eu tô mandando, que você continue O sendo... tempo que eu quero, do jeito que eu desejo, né? Exatamente. Seja quem eu quero, minha continuidade, né? É. Que fica aqui do meu lado. Viva as minhas Acho que- expectativas. Exato. As outras gerações viveram muito disso, né? Que a gente tinha isso de, a minha herança é meu filho. É. Então ele tem que fazer o que eu quiser, porque ele que vai dar continuidade ao meu nome, meus bens, as minhas coisas. Ele vai né? fazer o que eu não fiz, né? Sim. Nossa, Também. sim. Nossa, Muito, muito. Meu filho vai ser a continuação do meu sonho, né? É. E aí tem um peso projeção gigante enorme. isso. Total. Bom, e apesar de todo o sacrifício aparente que essa mãe faz, ela é incapaz de um sacrifício real. Mas faz valer o seu impulso materno brutal e sua forte vontade de exercer esse poder, podendo até chegar à destruição de sua própria personalidade e da vida dos filhos, como consequência, né? Dependendo de quanto mais inconsciente for sua vontade de poder. E isso pode ser muito destrutivo, né? Com Uhum. certeza. Eu não sei se vocês viram aquela série, foi trend uma época, a Anne com E. Ai, Sim, maravilhosa. É muito bonitinha, né? É uma Ah. graça. E tinha a fofoqueira da cidade, que era amiga Aham. da mãe da Anne. E ela é esse típico tipo de mãe. Ela era mãe o tempo inteiro, lembra? É. Que ela estava sempre grávida, ela estava tendo filhos o Aham. tempo inteiro, ela cuidava de tudo, o marido também. E ela cuidava da vida da comunidade inteira. Ela sabia tudo que estava acontecendo. As decisões da associação de bairro tinham que passar por ela que tinha que definir. Então, nesse sentido, é destrutivo, porque quando o poder quer controlar tudo, aí destrói a vida das pessoas, Sim. né? E a gente não tem controle de tudo. Uma hora vai espanar pra algum lado, Não né? tem não tem como. como. É, né? E acho que isso vai ficar mais claro quando o filho ou a filha crescer. Aham. Né? Porque talvez quando é pequeno, nossa, aquela mãe onisciente, onipresente, onipotente é ótimo, né? Perfeito. Parece Aquele videozinho, maravilhoso. né, que a gente até comentou já aqui em um outro episódio. Carrega o cordão umbilical, no caso, sim. com o filho, né? Mas carrega com ele a vida toda e vai se tornando aquilo até uma tortura para os dois, né? Porque é um peso que os dois carregam, que eles não conseguem se desconectar. Ninguém consegue fazer outras coisas para além de estar vivendo uma vida do outro. É. Verdade, boa. É um peso. Chama o cordão, acho que é, né? Esse Cordão vídeo. umbilical, agora eu não lembro. O cordão umbilical, algo assim. Então, Joguem no Google. joguem no Google, vale a pena. A gente já deu essa dica aqui. É lindo esse... É lindo e impactante, né, Paty? Exato, é. Bom, essa a gente falou, né, de uma possibilidade aí do complexo materno positivo, mas com nuances aí negativas, né? Que é dessa exacerbação aí do materno. Tem também uma outra possibilidade, e aqui a gente está falando de possibilidades, tá? Vamos deixar bem claro que a gente não está falando que vai ser um ou outro, são possibilidades. Uma outra possibilidade, né, de como esse complexo materno pode se desenvolver, estamos aqui, né, falando de complexo materno positivo, né, que inicialmente é positivo, mas que tem outro lado aí da moeda que pode ter consequências negativas, né? E aí um segundo cenário aqui que a gente vê é a superintensificação do eros nesse tipo de mulher. O eros, gente, Jung usa muito essa expressão, né, esse termo, para falar do mundo dos relacionamentos, né? Tem muita ligação com o mundo feminino, né? O par, né, aí do eros é o logos, que é o mundo mais do discernimento crítico, que tem um pouco mais relação com o mundo masculino, né? E aí, a superintensificação do eros, né, nessa mulher que teve aí o complexo materno positivo inicialmente, pode ser, né, então, desse jeito aqui, né, da superintensificação desse mundo de relacionamentos. Só que aí, o que acontece nesse caso aqui? Faz com que o instinto materno seja quase instinto, né? Aquela mãe é tudo, né, tão presente, tão... o poder ali da mãe, né, é tão grande que isso até de alguma certa forma repele um pouco a filha e ela vai se relacionar mais então com o pai. Parece menos ameaçador se identificar com ele, né? Já que a mãe domina o universo materno, ela vai para o outro universo que é o dos relacionamentos. Sim. Já que a mãe não se relaciona com as pessoas, ela cuida, é o materno, um outro aspecto, aí ela
traz para si, então, esse lado que ficou vago, vamos dizer, Uhum. da situação, que é o da relação. Da relação, né? A mãe ocupou ali o só mãe, ela vai ocupar o lado mulher, né? No aspecto das relações. E aí, então, vai correr nessa super intensificação do eros, né? Que é o aspecto aí que a gente já falou dos relacionamentos. E, gente, inconscientemente, olha que bagunça. Isso pode levar a uma relação aí incestuosa com o pai. Claro que aqui, gente, parênteses, né? Incestuoso, a gente não tá falando literal, tá? A gente tá falando no sentido simbólico, né? Então, ela vai ocupar o lugar de menina dos olhos, literalmente, né? Do pai. E aí, nesses casos, a iniciativa parte da filha, né? Então, ela percebe que ficou vaga ali aquela posição de parceira do pai e ela vai ocupar esse lugar. Mas, em outros casos, o pai também projeta, né, a ânima dele na filha, né? Porque a filha me entende, olha, essa menina aqui que me acolhe, que não me julga, que olha pra mim, né? Porque a outra tá lá cuidando de todo mundo, tem alguém que me entende, né? Isso que... pode até gerar uma competição, né, entre mãe e filha. Muito, Né? muito. Porque tá, eu tô aqui cuidando, sou a mãe, mas de vez em quando deve ter aqueles momentos de... Opa, peraí. Ela tá roubando meu lugar, né? Pois é. E aí gera uma competição aí. Exato. Não saudável. E aí a filha vai ficar muito mais, né, relacionada com o pai nessa Ela vira o relação. par, né? Ela vira o par do pai. Exatamente. Que ninguém dá atenção, ninguém ouve, ninguém compartilha, pronto, ela vai e faz esse papel. Ela faz esse papel. E aí pro pai, né, é a fome e a vontade de comer, né? É alguém que precisa de atenção e alguém que quer dar essa atenção. Uhum. Lembrei daquela série This Is Us, que é linda, por sinal. Eu ainda não cheguei no final, não me deem spoiler, eu sei que vocês já assistiram. Você não assistiu tudo? A Paty fala que é de chorar, eu não gosto de nada de chorar, não, então... assiste, Dani. Eu não assisti chora, ainda. não. Não, Mas tá bom, é bom que chora pra ir pra fora. eu assisti a primeira temporada e no meio da primeira temporada eu já chorei em todos os lá, episódios. Tá vendo? Canceriana que Mas sou. é um momento que você fala, eu vou chorar. Mas por eu tudo que tô gosto, sentindo, Você chora porque tem reflete. tragédia? Não. Não ser Spoilers. sincera, Paty. Gente, eu tenho uma regra na minha Só vida. uma só. É um filme que vai morrer o filho, vai morrer criança, vai fazer mal pra... Eu já não assisto. Não, isso aí não tem. Não Então tem. essa é a minha A proteção. gente já tá dando uns Maldade spoilers. com criança não tem. Isso é faixa livre então, Tragédia pra com você. criança, tragédia Não, com mãe e filho. bicho, pra mim é bicho, animal. É, sabe? não, aí não tem. vai. Não, não tem. Crueldade, não tem. Crueldade. Não tem. Não, é sobre Mas relacionamentos, é a mãe, vida. filho, irmãos. É lindo. Os Como que eles relacionamentos. ficam, né, essa relação das crianças, depois quando isso reflete na fase adulta. Né? Aham. Pra psicóloga Tudo é a um prato ver cheio, com- né? Porque a gente vê os relacionamentos ali, criança, e como que isso vai se desenrolando depois na fase adulta. É bem legal. Vários Já, complexos. já tô adiantando aqui, né? Geralmente a gente dá dica no final, mas já fica aqui de dica, porque é ótima essa Maravilhoso. série. Mas na série, assim, né? Pra quem assistiu, são trigêmeos, né? São 3 filhos, na verdade, de um casal. E é muito legal, assim, ver como que essa relação da filha acaba ficando com o pai. Porque a mãe, ela olha pra mãe, a mãe é perfeita, a mãe é maravilhosa. Né? A mãe canta super bem e a menina tem o sonho de ser cantora, ela gosta de cantar. Então a mãe parece que é, sabe, too much, assim, né? E Demais. aí vem aquele peso de eu preciso também ser Exato. perfeito igual, né? E aí, muitas vezes ela é a parceirinha do pai, ela é a confidente do pai, o pai fala primeiro com ela. Então, ela é a protegidinha do pai, né? Tem um Olá. pouco essa Porque a relação. mãe também tá nessa função do cuidar, né? De 3, né? Porque, né, afinal de três, contas. né? E do marido ainda também, às Você vezes. vê que não é erro, maldade, Não é, engano. não. É o jeito que as coisas se configuram, total. né? Então não tem total. julgamento, é só Só nesse fluxo da coisa. uma possibilidade, como a Mayara falou. Sim. É. E aí, nesse caso, né, que eu tô comentando, o Eros intensificado, ele cria uma ênfase anormal, né, na personalidade do outro. O que conduz suas atitudes, né? Algumas vezes desastrosas. É um ciúme contra a mãe, o desejo de ultrapassá-la. Esse tipo de mulher gosta muito de relacionamentos aí, vamos dizer, sensacionais. São aqueles relacionamentos apaixonados. Então, assim, né? E é justamente por ser uma coisa da paixão, talvez seja uma relação que não é tão duradoura, né? Porque quando acaba a paixão e se torna algo estável, um amor, algo... eu gosto de você independente dos seus defeitos e qualidades. Não tem mais graça. Exatamente. Próximo, né? Exatamente. E acontece muitas vezes aqui, inclusive dessa mulher, né, que tem essa super intensificação do Eros, né, essa coisa do relacionamento e tal, se interessar por homens casados. Acontece muito.
E Que é a não... história dela, né? Que é a Ela história se interessou dela. primeiro pelo pai, Exato. que não exato. recebia o que precisava na relação com a mãe. Sim. E ela vai repetir isso de alguma forma, né? E aí é engraçado, né? Porque assim, não é que ela se apaixonou pelo homem, porque acontece. Não, é por ele ser casado, né? Tem esse impeditivo aí que talvez é mais atrativo pra ela. E acaba sendo uma oportunidade aí de perturbar, mais uma vez, né? Um casamento. É. E na verdade, quando ela atinge esse objetivo, né? Acaba o interesse, é isso que a Paty falou, né? Acabou a magia. E aí até por essa conquista, a falta, magia. até por essa falta de impulso maternal dela, de cuidado e tal, acabou, parte pro próximo. Ou seja, né, quando o homem, sei lá, se divorciou, né, quer assumir ela, por exemplo. O casamento dele acabou, ele vai ficar com ela, decide que quer ficar com ela. Pronto. Não quer mais, acabou a graça. Porque aí tem que cultivar, né? Aí vem um pouco do materno. Exato. Cultivar, Olha, cuidar, né? verdade. Se investir na relação, aí Vai não interessa. exigir esse impulso justamente materno que ela não tem. Né? E aí esse tipo de mulher vai se caracterizar por uma grande inconsciência. Tudo isso aqui é inconsciente, tá, gente? Não é que ela faz um plano, né? Como acabar com o casamento em 10 dias. Não é bem isso. É muito inconsciente tudo isso, né? E essas mulheres ficam totalmente cegas com relação às suas ações. Então sempre vai ter uma culpada. A esposa do cara é culpada porque ela é chata com ele. O cara é o culpado. Nunca a culpa vai ser dela. Né? Isso também é bem comum. Uma outra possibilidade, estamos falando de possibilidades, de configuração, então, desse complexo materno positivo inicialmente, é a identificação com a mãe. Bom, qual que é a diferença da identificação com a mãe para a exacerbação do materno? É que ela se identifica com a mãe como sendo o modelo ideal de feminino, né? Então, ela bloqueia a própria iniciativa feminina. Ela não é boa como a mãe. Então, não vai ter nem a exacerbação do eros, nem do aspecto maternal. Ela projeta a personalidade dela na mãe, justamente porque ela fica completamente inconsciente do seu mundo instintivo feminino, tanto materno quanto de eros. Parece assim, né? O arquétipo materno ali, né? Tão forte, né? A parte arquetípica, né? Do complexo materno. É tão forte que é como se a mãe fosse, né, tão brilhante, quase divina, que pra ela não sobra nada. Ela é a eterna filha. Ela é a eterna filha. Essa é a eterna filha. Então, para essas mulheres, tudo que lembra maternidade, responsabilidade, vínculo pessoal, necessidades eróticas, vai suscitar sentimentos de inferioridade e faz com que elas fujam para a mãe. Elas não dão conta. A mãe vive tudo que a filha considera inatingível, digno de uma super personalidade. É isso que a Mayara falou. A mãe é incrível, é brilhante, então a mãe vive, ela se contenta em ser dependente, e ser eterna filha. Então ela vive uma existência de sombra. E olha que curioso, muitas vezes ela é sugada pela mãe, ela alimenta a vitalidade da mãe, como se fosse uma transfusão de sangue, né? A mãe continua sendo a figura dinâmica, de modelo, como se ela ficasse eternamente jovem. E a filha faz com que a mãe seja jovem porque ela permanece filha, ela não vira adulto, né? Então, até comentei com as meninas aquele desenho da Disney, né, da Rapunzel, como que chama? Enrolados. Que a madrasta se alimenta da vitalidade do cabelo da menina. É bem isso, né? Ela permanece jovem por causa da filha. E a filha, com 18 anos, não pode nem sair da torre. Não pode É sair uma da torre. menininha, né? Que não pode explorar o mundo. Não conhece nada. É. Nunca pôs os pés no chão, né? Exato. Na grama, né? Lembra daquela parte? Nunca firmou Exato. as próprias raízes, né? Nunca deu seus próprios passos. Exato. Bom, não quer dizer que essa mulher que é eterna filha não vai se casar, por exemplo, estabelecer relações. Ela vai. Mas, como ela é muito inconsciente, os homens podem enxergar nelas o que eles quiserem. É como se ela fosse uma grande tela em branco. Então, ao mesmo tempo que elas captam as projeções masculinas, elas não têm noção de quem elas são. Então, isso traz uma grande satisfação para o homem que se relaciona com esse tipo de mulher. Ela parece uma mulher ideal. Por saber tão pouco sobre o próprio feminino, essa mulher tem um efeito estranhamente aliviador no parceiro.
tudo aquilo que ele considerar duvidoso, ambíguo, indefinido, ele projeta na inocência dela, feminina. Então isso pode funcionar por um bom tempo. O Jung comenta assim, isso pode funcionar enquanto o marido não descobrir que ele na verdade se casou e tá dormindo com a sogra. Porque E aqui é uma outra relação de poder, né? Que a gente falou lá na outra situação. E é ele controlando ali a relação. Ele se sente poderoso. Sim. É muito agradável para o homem ter uma relação com uma mulher dessa, porque ele é o herói, ele é o todo-poderoso. Vai ter discussão, Ela é vai tão ter- frágil, ela não sabe nada, ela não tem noção. Ai, se não fosse ele, eu não ia saber resolver. Então, e é uma dependência constante da mãe e, às vezes, do marido. Então, essa mulher, ela tem uma tendência a ser... a ter apatia ou sentimentos de inferioridade, que sempre parecem simular uma inocência ofendida. Então, o homem acaba tendo um papel privilegiado de suportar, entre aspas, as fraquezas dela, femininas, com uma grande superioridade, como se ele fosse um cavalheiro. Só que ele ignora que essas fraquezas são, em grande parte, as suas próprias projeções. E que ela aceita inconscientemente, sem ter nenhuma noção de que não são dela. Então, é o tipo de relação em que, olha que louco, o marido é que tem o grande cargo na empresa, ou que é o cara que é valorizado no mundo dos negócios e tudo, e ele traz, às vezes, alguma questão para casa, ela encontra a saída, ela comenta com ele dá essa solução e ela vai dizer, tá vendo como ele é incrível? Ele achou uma saída que ninguém conseguiu. Ela não percebe que foi ela que deu a sugestão para ele pegou a resposta e assimilou como se fosse dele, porque ela entendeu que ele achou a resposta. Mas na verdade foi um diálogo entre eles. Então ela traz as saídas e ele continua projetando nela a fraqueza e nele a capacidade. E ela reforça isso, porque ela não sabe da própria força. Então, ela permanece sempre na sombra. Sim. Esse tipo de homem, né, que muitas vezes é inexperiente, fraco, inseguro, ele vai, perto de uma mulher como essa, se tornar um cara, nossa, arrojado, conquistador, ou um raptor de mulheres, como no mito de Deméter e Perséfone, né? Do rapto de Perséfone. Nesse mito, o Hades, né? O deus dos infernos, rapta a Perséfone, que se chamava Corê até então, quando era adolescente, né? Quando era filha, e traz a Perséfone cativa para viver com ele nos infernos como sua esposa. A mãe da Perséfone, Deméter, fica desolada com o desaparecimento da filha e com isso, ela que era a deusa da natureza, a natureza toda morre, vive um grande inverno na Terra. Nada floresce, não tem vida, não tem alimento. Então Zeus vem para intervir, porque não podia ficar desse jeito, e eles conseguem um acordo. Hades permite que a sua esposa Perséfone passe uma parte do ano com a sua mãe, na superfície, e a outra parte do ano com ele, nas profundezas. Então, quando se inicia a primavera, Perséfone vem à superfície e se encontra com a mãe. Aí tudo é bonito, colorido, tudo floresce, tudo ganha vida. No outono, quando começam as colheitas, ela retorna ao Hades e permanece com seu marido. Então, esse mito, ele é colocado muitas vezes como uma explicação das estações do ano. É muito bonito. Nesse tipo de relação, a mãe se torna, então, a garantia de segurança da filha, que permanece dependente dela, eventualmente do marido também. Bom, como a gente disse em outros episódios, não significa que todas essas relações com esse tipo de complexo vão levar a essa configuração específica. Né? A gente já falou disso em outros momentos. Não tem um caminho determinado. Tudo vai depender de como evoluiu a relação, de como a filha cresceu, de como a mãe deixou a filha crescer, lidar com as incertezas, enfrentar o mundo. Tudo isso é muito particular. Então, cada relação é sempre única, esse é sempre o nosso recado. A gente está dando aqui só algumas ideias. Mas tenho certeza, né, que as pessoas foram fazendo. Conheço alguém assim. Opa, sou eu.
Bom, e agora nas dicas, a gente vai dar um capítulo de um livro, que é capítulo 4, com o título Aspectos Psicológicos, Arquétipo Materno, do livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. É o volume 9, parte 1. Do Jung. Tá nas obras completas, então vale a pena. Sim. O que isso significa para você? E a nossa parte de poesia artística de hoje, já que a gente está falando, né, de relacionamento de mãe e filha, nada mais justo do que a gente trazer um poema de uma poetisa, da Cecília Meirelles. Chama-se Vigília das Mães. Nossos filhos viajam pelos caminhos da vida, pelas águas salgadas de muito longe, pelas florestas que escondem os dias, pelo céu, pelas cidades, por dentro do mundo escuro, de seus próprios silêncios. Nossos filhos não mandam mensagens de onde se encontram. Este vento que passa pode dar-lhes a morte. A vaga pode levá-los para o reino do oceano. Podem estar caindo em pedaços, como estrelas. Podem estar sendo despedaçados em amor e lágrima. Nossos filhos têm outro idioma, outros olhos, outra alma. Não sabem ainda os caminhos de voltar, somente os de ir. Eles vão para seus horizontes, sem memória ou saudade. Não querem prisão, atraso, adeuses. Deixam-se apenas gostar, apressados e inquietos. Nossos filhos passaram por nós, mas não são nossos. Querem ir sozinhos e não sabemos por onde andam. Não sabemos quando morrem, quando riem. São pássaros sem residência nem família, à superfície da vida. Nós estamos aqui, nesta vigília inexplicável, esperando o que não vem, o rosto que já não conhecemos. Nossos filhos estão onde não vemos, nem sabemos. Nós somos as doloridas do mal que talvez não sofram, mas suas alegrias não chegam nunca à solidão de que vivemos. Seu único presente, abundante e sem fim. É um poema lindo, parece algo negativo, né? Tipo, a gente não sabe nem onde o nosso filho tá, como que tá, né? Mas, simbolicamente, o que essa mãe fez foi isso, né, que a Dani comentou no final aqui do nosso episódio de hoje, de deixar os filhos irem, né? De dar liberdade a eles, o que é muito positivo, né? Muito bom. E nós queremos que vocês falem com a gente, conta pra gente o que você tá achando, manda um e-mail pra gente pelo podcast junguiando@gmail.com ou também no site psicologiajung.com.br. No nosso site tem as nossas atividades de estudo, os grupos, os cursos e também tem como você entrar em contato pelo e-mail. Compartilhe esse episódio com alguém que você acha que pode se beneficiar ou se interessar pelo tema. Esse foi mais um episódio do Junguiando, com o roteiro e curadoria da Daniele, da Maiara e da Patrícia e a edição de som do Kleber Zumiotti. Obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima!